Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 6. Nós finalizaremos a leitura desse capítulo e adentraremos o capítulo 7, até o verso 7. Êxodo, capítulo 6. Antes da leitura, nós vamos orar. Bendito Deus, mais uma vez, queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. O Senhor já tem falado conosco por meio da leitura das Escrituras. Que agora, nesse momento de meditação, o Senhor seja favorável, propício a nós pecadores. Que as nossas vidas sejam alimentadas pelo poder dessas palavras de vida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Êxodo capítulo 6, a partir do verso 28, nos diz assim: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Essa expressão aqui é muito importante, nós vamos falar sobre ela ao longo da mensagem, tá? Te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito, e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Meus irmãos, na semana passada, eu não sei se chegou aí as minhas telas, se chegaram, mas na semana passada, nós vimos uma parte importante da genealogia de Arão, que vai de Levi até Finéias, meio que como preparando o cenário para o início das manifestações poderosas e públicas de Deus, ali diante da corte egípcia e de todo o povo que estava naquela terra naqueles dias. Então o cenário foi preparado para que o arauto do Senhor se levantasse. E veja que Moisés usa essa desculpa, ela é recorrente aqui, de que ele não sabe falar muito bem. Mas para um homem que não sabe falar muito bem, ou não tem muito a dizer, Moisés tinha muito a dizer, e muito a falar, e muito a se desculpar. Ele tenta de todas as maneiras convencer a Deus que é o homem errado para aquela tarefa. Ou seja, em outras palavras, ele diz: Senhor, Faraó jamais vai me ouvir, porque eu não sou um orador talentoso, eu não sou um orador que chama a atenção, eu não sou esse tipo de orador. Então, meus irmãos, já aqui no início do nosso sermão, nessa introdução, nós vemos que Moisés encerra esse capítulo, pelo menos aqui na narrativa, dando ainda desculpas para Deus. E algumas pessoas, já quero começar com o pé na porta mesmo, inventam desculpas para não fazer o que Deus quer que elas façam. Há cristãos que precisam de anos e anos a fio para superar desculpas de não dar algo a Deus, de não servir, de não ir, de não testemunhar. São inúmeras desculpas que talvez convençam-nas, mas não ao Senhor. Assim como Moisés compreendeu, de fato, nós também precisamos entender que o chamado de Deus sempre vem acompanhado de capacitação e de dons para que possamos cumpri-lo. É sempre assim. O que Moisés tinha na mão? O cajado de um pastor.
Foi isso que Deus usou. Um cajado de um pastor. O que você tem na mão? Como que Deus está te chamando? Deus quem fez a boca de Moisés. Já havia dito que usaria Moisés, reiteradamente, capítulo 4, versos 11 e 12. Deus disse que iria suprir aquela aparente debilidade oratória, usando o irmão de Moisés, Arão. Deus não estava perguntando a Moisés se ele era um voluntário. Em nenhum momento Deus pergunta isso aqui: Moisés, tu és um voluntário? Não. Deus estava ordenando. Então não tem o que questionar. Deus chamou, mandou fazer, tem que fazer. As ordens de Deus não são convites para diálogos, para condições nossas, mas comandos a serem obedecidos. Ele é o soberano, ele é o criador do céu e da terra, e Moisés tinha que tão somente obedecer sem discutir a viabilidade. Então eu quero iniciar dessa forma. E daí eu quero falar nessa narrativa, primeiro que aqui do verso 6, do capítulo 6, do verso 28, entrando no 7º até o verso 2, Deus usa agentes humanos para comunicar a sua palavra. É impressionante, irmãos, o que a IA, pode fazer hoje. A inteligência artificial. E eu estava vendo uma novidade, a IA retratando as narrativas da Bíblia, como se fosse os personagens bíblicos com a câmera, fazendo uma filmagem, contando, olha, o dia na arca está assim, está muito difícil e tal. É impressionante o que a inteligência artificial pode fazer. Mas não há substitutos para os pregadores do Evangelho. Nem mesmo a IA. Deus poderia ter dito a Moisés que não devia mais nenhum esclarecimento a ele, que Moisés teria que tão somente obedecê-lo. Mas veja como Deus é paciente e ensina com amor como que os seus filhos devem servi-lo. Deus não apenas ouve a oração de Moisés, mas aqui no capítulo 7º, Deus a responde. Deus deu autoridade profética a Moisés, ele seria a boca de Deus no Egito. O próprio Deus falaria e agiria por meio de Moisés. Mas veja que no contexto, Faraó se considerava a encarnação de algum Deus antigo. Ele era aclamado como um ser divino. E Moisés, aqui no texto que nós lemos, na passagem que lemos, o Senhor diz que Moisés seria Deus sobre quem? Faraó. Ele seria Deus sobre alguém que era considerado Deus. Então, no sentido de que Deus iria se manifestar por meio de Moisés. Deus escolheu agentes humanos para executar a sua obra. Nós fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, comissionados para governar esse mundo, irmãos. Nós fomos comissionados para governar esse mundo. A igreja foi colocada numa posição de comunicação das verdades do reino de Deus. Esse plano de Deus em usar instrumentos humanos para realizar a sua obra é aperfeiçoado na pessoa e na obra de Cristo. O apóstolo Paulo chega a dizer em Colossenses 1,15 que Cristo é a imagem do Deus invisível. É a perfeita imagem do Deus invisível. E ao ser Deus sobre Faraó, Moisés aponta para a obra de Jesus, que é Deus também sobre nós. Note que quando Faraó precisava falar aos seus súditos, ele não falava diretamente. Os reis naquela época, os soberanos, eles não falavam diretamente ao seu povo. Eles usavam agentes, os arautos, porta-vozes. E geralmente o porta-voz é alguém que tem uma habilidade muito grande na comunicação, porque o porta-voz ele tem que conhecer bem o povo e conhecer bem o soberano, e fazer aquele meio termo, de modo que a mensagem do soberano chegue de forma clara àqueles que precisam recebê-la. E essa imagem do porta-voz é muito presente ao longo da história da humanidade. Hoje não. Hoje o soberano liga uma câmera e ele mesmo fala diretamente
E temos um presidente que é desastroso nas suas falas, como o outro também era. O outro também não era muito habilidoso nas suas falas. Mas veja que Deus usaria Moisés. Faraó mantinha um senso de distância entre ele e o povo, e assim ele lembrava aos seus súditos da sua posição supostamente divina. Ao falar por meio de Arão, Moisés estava reivindicando a autoridade divina. Quando Deus quer comunicar a sua vontade, Ele não troveja dos céus. Nós lemos o Salmo 29 hoje. Se Deus trovejasse dos céus, quem iria sobreviver? Eu acredito e tenho absoluta convicção que nesse templo tem gente que tem medo de trovão. Tem medo do som do trovão. Não conheço gente aqui, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que chora se trovejar demais. Você imagine se toda vez que Deus fosse falar conosco, Ele trovejasse. Quem resistiria? Quem sobreviveria? Deus sempre se valeu de agentes humanos para comunicar o seu conselho. E Ele tendo falado outrora por meio dos profetas, Deus resolveu nos falar nos últimos dias pelo seu Filho. Como diz Lucas 24:19, poderoso em palavras e obras. Os apóstolos continuaram falando sobre os oráculos de Deus, algo que foi transferido a todos os crentes no sacerdócio universal, especialmente os ministros do Evangelho. Mas cada cristão é um mensageiro, tem algo a dizer, algo que você viu, algo que você ouviu, algo que você experimentou da parte do Senhor. O fato é que nós somos o livro aberto de Deus para as pessoas que nos rodeiam. Talvez sejamos os únicos cristãos autênticos que essas pessoas que nos cercam conhecerão deste lado da eternidade. Nós somos Cristo para eles do mesmo modo que Moisés foi Deus sobre Faraó. E geralmente quando algo diferente vai acontecer aqui nas Escrituras, nós temos uma marcação. A Bíblia registra a idade dessas personagens. Até aqui, na altura dos seus 80 anos, Moisés ainda tinha dúvidas do êxito da sua missão. Até aqui você vai ver Moisés dizendo, olha, eu não sou a pessoa certa, o Senhor deveria ter escolhido outro. Mas daqui para frente, Moisés é fiel ao seu chamado. Ele faz exatamente aquilo que Deus manda fazer. Foi e disse a Faraó tudo o que o Senhor desejava comunicar. Então, perceba que na altura dos seus 80 anos, é que efetivamente a obra de Deus estava começando na vida de Moisés. 2/3 da vida dele. Dwight Moody, pensando sobre a vida de Moisés, ele escreveu o seguinte: Moisés passou 40 anos na corte de Faraó, pensando que era alguém, sendo educado lá, recebendo toda a instrução, o príncipe do Egito, retratado muitas vezes como o príncipe do Egito. 40 anos no deserto, aprendendo que não era ninguém. E ele não queria ser alguém. Na verdade, ele queria ser esquecido pelo povo do Egito, pelo que ele fizera lá, por ter matado um egípcio. E ele passou 40 anos, daqui para frente, portanto, mostrando o que Deus pode fazer com alguém que descobriu que não era ninguém. Foi isso que aconteceu na vida de Moisés daqui em diante. Então, Deus usa agentes humanos. Segundo, coração endurecido para a palavra de Deus. Do verso 3 até o verso 4. E eu não sei se na leitura do livro de Êxodo e também quando há essa referência ao coração de Faraó, os irmãos têm a mesma sensação que eu. Como é impressionante a dureza de coração de Faraó em face dos sinais e das maravilhas do Senhor. E Deus está anunciando, eu vou fazer sinais e maravilhas no Egito. Mas Faraó não vai amolecer o coração. Eu não me surpreendo com ateísmo. Eu não me surpreendo com agnosticismo. Eu não me surpreendo com nada disso, porque é bíblico. E olha que os ateus nos nossos dias, eles pedem sinais. Então que aconteça isso. Mas eu acredito que nem se acontecessem os sinais, eles seriam convertidos. Nem se acontecessem os sinais.
Não importava o que Moisés disse ou os milagres que realizasse, o rei do Egito não iria atender. Não iria. O rei era um homem não disposto. Eu acho que a expressão mais adequada é essa. Era um homem não disposto a ceder ao Deus Todo-Poderoso. E era exatamente o que Moisés temia. Não ser ouvido, não ser atendido, não ter um ministério exitoso. No último encontro que ele teve com o faraó, sabemos o que aconteceu. Além da negação de liberar o povo, faraó redobra os trabalhos escravos. E daí, Moisés não queria voltar mais no palácio. Ele queria sair daquela situação, não sou a pessoa certa. Ele sabia que faraó não iria atender a voz de Deus. Moisés tem dificuldades, irmãos, como muitas vezes nós temos, de compreender que a resistência teimosa das pessoas é decorrente de um coração duro como pedra, fechado. Deus, na sua soberania, usaria a resistência de Faraó para evidenciar que apenas Ele, o Senhor, tem o poder de salvar. Só o Senhor. A fé não pode ser gerada por nenhum de nós. Não pode. Faraó não acreditava na soberania de Deus. Ele passou a sua vida para construir a sua própria soberania, o seu reino pessoal. E veja como as pessoas são enganadas facilmente, né? Um elogio, eu diria carnal, maligno, a pessoa pode pensar até que é um Deus, que é intocável, como Herodes. Começou a ser elogiado, ele aclamado como um Deus, e ele por algum momento pensou que era um Deus mesmo. E morre comido de bicho. Então as pessoas facilmente ficam fascinadas com a sua soberania e o seu reino pessoal. Moisés estava muito preocupado do povo e de Faraó o ouvirem, atenderem a mensagem positivamente. E nós fazemos uma aplicação como uma espécie de ministério de desempenho. O que vem de positivo, isso que nos encoraja. Quais são os resultados? Meus irmãos, não há absolutamente nada que um agente humano possa fazer para que os incrédulos creiam na palavra de Deus, a não ser pregar o Evangelho. Nós temos inúmeras histórias de irmãos que se integraram na igreja sem conhecer ninguém, sem ter amizade com ninguém, sem ser chamado por ninguém, sem ter parentesco com ninguém, ou porque eles ouviram uma música, ou porque eles resolveram conhecer aquela igreja, entraram na igreja, ouviram a palavra e foram transformados pelo poder da palavra. Então não é o meu muito falar, não são as minhas conjecturas mentais em relação à palavra, é necessária a fé, e a fé é um dom da graça de Deus. O que importa aos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis na pregação, transparentes na pregação. Os resultados e os frutos dependem exclusivamente de Deus. E daí, meus irmãos, nós vemos aí no fechamento desse capítulo essa expressão da poderosa mão de Deus. No seu devido tempo, Deus transformou o Faraó numa pessoa de fé. Você diz, ué, pastor, o Faraó virou um crente? Claro que não. No sentido de arrependimento e aceitação de Deus em confiança amorosa. Não foi nesse sentido. Chegou um ponto que Faraó disse, tem que liberar esse povo daqui. Esse povo tem que sair daqui. Ele teve um lapso de fé não salvífica. No sentido de ser obrigado a se submeter a uma força muito maior do que ele. Superior a ele, superior sobre a vida. Poderosa mão de Deus é uma força de expressão. Haja vista que Deus é Espírito. Deus não tem uma forma humana. Deus é Espírito. Deus lidaria com o Egito de forma diferente como lidaria com o seu povo, o povo da aliança. Por causa do pacto, os hebreus sairiam do Egito, é o que o texto bíblico nos diz, em hostes.
as minhas hostes, ou seja, marchando como um exército. Eles sairiam dando uma volta por cima, com gado, com despojos, com bens, eles sairiam nas suas hostes. A mão de Deus salvaria o seu povo, mas julgaria os egípcios. O julgamento, aqui é a ideia de vingança, a vingança do Senhor. E Deus pune o Egito para proteger a honra do seu nome. Nós vimos isso em mensagens anteriores sobre o nome do Senhor. Porque Faraó, além de manter o povo de Deus escravo, ele matou bebês. E Deus não se esquece disso. Deus não se esquece dos inocentes assassinados, dos inocentes do seu povo também. Deus não se esquece. No livro de Apocalipse nós temos uma expressão dos mártires, que o sangue dos mártires estão debaixo do trono clamando vingança. Vingança. Senhor, quando que vai ser o dia da vingança? Deus vai vingar o seu povo. Deus usou a palma da mão para libertar o povo da aliança e as costas da sua mão para golpear os egípcios. Mão forte, mão poderosa. O fato é que salvação e juízo revelam a glória e a soberania de Deus. As pragas tinham como propósito revelar o poder de Deus. Muitos egípcios, lá no capítulo 9, verso 20, muitos egípcios creram. Muitos egípcios creram porque as evidências eram incontestáveis. Mas muitos não creram. À semelhança dos nossos dias, há egípcios que creem, mas não têm uma fé salvífica. Eles sabem que existe algo muito mais poderoso, mas eles não sabem ao certo o que é. Mas eles não conseguem dar um passo de fé. Uma fé na fé. Não conseguem. Mas há egípcios que não creem. Até os que não se submeteram a Deus foram obrigados a admitir o seu poder. Faraó fez pouco caso do Deus dos Hebreus, lá no capítulo 5, verso 2. Mas depois das pragas, em seu íntimo, saberia que o Deus de Israel é o Senhor de tudo. Assim ocorre, irmãos, com a pregação do Evangelho. Há aqueles que, indiscutivelmente, creem em Cristo e o reconhecem como seu Salvador, creem que Cristo morreu numa cruz para pagar os seus pecados, confessam que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que esse mesmo Cristo voltará em glória para resgatar a sua igreja. Nós sabemos que há aqueles que creem nisso e nós fazemos parte desse grupo, dos que creem. Mas por outro lado, há aqueles que não creem. Eles zombam, eles rejeitam, eles fazem pouco caso da obra redentora de Cristo, eles não dão a devida credibilidade às Escrituras, eles vivem no ateísmo, que é o contrário do teísmo, a negação de Deus. Outros já vivem no politeísmo, a admissão de vários deuses e de falsos deuses. Há aqueles que vivem no agnosticismo, que acreditam que há uma força poderosa, mas ela é impessoal. É uma força que você não pode se relacionar com ela, e é uma força que controla o universo. São os agnósticos. Meus irmãos, nós fazemos parte dos que creem na mão poderosa do Senhor. E eu quero finalizar 3 aplicações básicas. Primeiro, não insista em desculpas esfarrapadas para não realizar a vontade do Senhor. Não insista nesse caminho. É um caminho que você não convence nem a mim, nem o conselho, e muito menos você mesmo. Mas principalmente o Senhor. Deus sabe do seu potencial em servi-lo. Deus sabe muito bem. Deus te deu condições para isso. Então, precisamos aproveitar as oportunidades e o tempo que o Senhor nos dá. Segundo, nós temos a missão de comunicar fielmente o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Isso é missão da igreja, não é missão da IA, por mais criativa que ela seja, por mais aprimorada que ela seja, por mais tecnológica que ela seja, mas é missão nossa, falarmos daquilo que vimos e ouvimos. E terceiro,
O mesmo sol que amolece a cera, endurece a argila. Então não se assuste diante da pregação do Evangelho. Pessoas se endurecerem mais. É para ser assim. A Bíblia já disse que ia ser assim. Aquele sonho ufânico de que o Brasil vai ser de Jesus, isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Nós temos que estar preocupados em falar, em dizer quem é o Senhor. A pregação da palavra tem essa função dupla. Ou ela vai amolecer ou endurecer corações pecadores. É isso que ela vai fazer. Os que acreditam são salvos e os que rejeitam são condenados. E eu finalizo com um texto em Romanos, quero convidá-los a abrir lá esse trecho. Romanos capítulo 9. E aqui nós vamos encerrar a nossa mensagem. Após a leitura, nós vamos cantar o hino 109. E após o término do hino, já convido os presbíteros aqui à frente para nos ajudarem na distribuição dos elementos da mesa do Senhor. Após o hino, o presbítero Rodrigo ora, finalizaremos a transmissão e passaremos a ceia. Romanos capítulo 9, verso 18, vamos ler em uma só voz, e logo após o hino 109. Leiamos. Deus tem misericórdia. É que eu estava na outra versão, agora eu vou para a Bíblia aqui. Eu estava aqui no meu esboço, mas vamos lá, verso 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Amém.